Olá, queridos, graças e paz, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho da quarta parábola da série O Desvendar dos Mistérios do Reino, amém? Essa parábola se encontra no livro de Mateus, capítulo 13, como nós temos lido, mas hoje vamos falar do versículo 33 especificamente. Então fica com a gente que você vai entender um pouquinho acerca do que é essa farinha e principalmente aqui o que é o fermento. Então fica com a gente até o final, amém? Solta aí a vinheta. Então vamos lá? A nossa parábola é a quarta parábola de Mateus 13. Né? E essa parábola é bem curtinha, irmãos, bem curtinha mesmo. Eu vou fazer a leitura dos versículos 33, 34 e 35. Né? Mas a parábola em si, ela se resume a um versículo só, que é o versículo 33. Vamos ver? Diz assim, ó, Mateus 13, 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz, e algumas traduções vão dizer esconde, e fica muito melhor quando a tradução diz esconde, ok? Introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Versículo 34. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. 35. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Isso é uma. Isso aqui que no versículo 35 está dito aqui, também está no Salmo 78, tá? Salmo 78, versículos 1, 2, pode ler lá, que é esse cumprimento aqui, né, das parábolas. É mais um. Nós vimos um também lá em Isaías, né? Nós fomos para vocês Isaías 6, verso 9, né? Também está cumprindo a profecia acerca das parábolas. Bom, mas vamos começar falando aqui primeiro, no nosso último vídeo, né, que nós falamos da parábola, né, só relembrando aqui, né, falamos da parábola do semeador, foi a primeira parábola que falamos, né, a segunda, que vai até o versículo 23, do 1 ao 23 do capítulo 13. Né, falamos também da parábola do joio, né, e essa parábola está no versículo, nos versículos 24 e ela vai até o versículo 30. Falamos da parábola do grão de mostarda, versículos 31 e 32. Né? E agora vamos falar da quarta parábola, no versículo 33 especificamente. Eu quero te recomendar de uma maneira bem preciosa, irmão, de uma forma bem com o meu coração transbordando, que você vá lá e assista as outras 3 mensagens, se você está aqui pela primeira vez, né? Assista as outras 3 parábolas para você entender todo o contexto, né? Nós dissemos algumas coisas, como por exemplo, cada uma dessas parábolas corresponde a uma das igrejas da Ásia Menor, lá de Apocalipse 2 e 3. Né? Então hoje a gente vai ver uma parábola que corresponde à igreja de Tiatira, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Né? E vamos entender agora aqui o contexto, né, da mulher, né? Vamos entender o contexto da mulher, vamos entender o contexto do fermento e vamos entender o contexto também da farinha, né? Toda levedada, a massa toda levedada. O que isso quer dizer para nós, certo? É o que a gente vai entender aqui agora. Lembrando, nesse verso 33, substitua, não é riscar, pelo amor de Deus, irmão, não risca a sua Bíblia, mas coloque um parênteses, né, e escreva aí no lugar, né, do introduz, coloca a palavra esconde. O ideal aí, a tradução ideal é esconde, né? Não introduz em 3 medidas, porque introduzir dá a ideia de que é um ingrediente normal que eu fui lá introduzir, mas não, aqui uma mulher toma e esconde em 3 medidas de farinha. A gente vai entender todo esse contexto aqui, amém? Então vamos começar aqui falando de algumas coisas. Primeiro, o que simboliza, né, esse fermento? Esse fermento simboliza 2 coisas e a gente vai ver as diferenças. Primeiro, ele simboliza o pecado. E segundo, ele simboliza uma doutrina errada. E o segundo,
a doutrina errada é pior do que o pecado. A doutrina errada é pior do que o pecado. Nós ensinarmos algo errado, algo que não está de acordo com a palavra de Deus, algo que não está de acordo com os mandamentos e os princípios deixados por Cristo, é pior do que o pecado. Deus não tem problema nenhum, né? Jesus não tem problema nenhum em lidar com o nosso pecado. Mas ele tem um grande problema quando nós, como igreja, propagamos doutrinas erradas. Vocês devem se lembrar que na última aula eu falei dos 3 aspectos do reino dos céus, né? O aspecto da aparência, que são as parábolas, o aspecto também da realidade, que somos nós, eu e você, a igreja de Cristo, e o aspecto da manifestação, que acontecerá, né, quando Cristo voltar, né, para governar juntamente comigo e com você, os vencedores, no chamado milênio, período do governo milenar de Cristo. Então essa vai ser a manifestação desse reino, o reino dos céus. E nós temos o privilégio de fazer parte, de estarmos na realidade. Nós somos a realidade desse aspecto, né? Nós somos o aspecto da realidade. Amém? Então perceba, essa mesma passagem que nós estamos lendo, né, a parábola do fermento, podemos chamar assim a parábola do fermento, ela também se encontra no Evangelho de Lucas, né, no capítulo 13, nos versos 20 e 21. Né, separa ali em 2 versículos, não só em um, como a gente está vendo aqui. Certo? Mas vamos entender então, como eu falei para vocês, a questão dos significados. Né? Eu quero falar para vocês primeiramente aqui do fermento. E a gente, né, falei que é o pecado, simboliza o pecado, simboliza o ensino errado. Abre a sua Bíblia comigo, eu vou abrir com vocês, né? A gente está aqui pertinho, são textos bem próximos que eu vou pegar. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 5. Vai lá comigo, por favor. Rapidamente aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 5. Olha lá. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Né? E aqui a gente está falando o apóstolo Paulo estava tratando do pecado dentro da igreja, tinha alguém pecando dentro da igreja, então ele está dando uma recomendação, seja esse tal entregue a Satanás, né, para a destruição da carne, para que a sua carne seja destruída, mas para que ele ainda consiga ser salvo. Né? Verso 6. Não é boa a vossa vanglória, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Versículo 8. Por isso, façamos a festa não com fermento velho, ou seja, não com os hábitos pecaminosos antigos, porque Cristo já morreu por nós, levou sobre si os nossos pecados. Né? Nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos, ou seja, os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Amém? Aleluia! Irmãos, um dos momentos mais sublimes da igreja, né, e que particularmente eu mais gosto de participar, é a mesa do Senhor, né, onde nós lembramos, né, o sacrifício de Cristo numa cruz por nós, naquele grande dia da nossa ceia. Uma vez por mês a gente está ali reunido, né, comemos do pão, tomamos do cálice, simbolizando tudo aquilo que Cristo fez por nós numa cruz. E aqui está sendo representada exatamente essa questão. Por que nós não colocamos o fermento na massa do pão? Porque o fermento representa exatamente o pecado que Cristo levou sobre si. Então eu não posso introduzir fermento, eu não posso introduzir pecado na massa que é Cristo. E é o que está acontecendo aqui. Uma mulher, de maneira escondida, uma mulher esconde, né, o fermento. Então as coisas malignas não podem ser introduzidas nessa massa, não podem ser introduzidas na igreja. Mas nós sabemos que a realidade, como nós temos falado nas outras parábolas também, infelizmente,
não é essa, né? Como eu falei na última aula, no último capítulo, né? A igreja tem crescido muito, mas de uma maneira não satisfatória, de uma maneira em que tem inchado, ao invés de crescido de uma maneira natural, de uma maneira onde o evangelho é o foco principal, a propagação da palavra de Deus é o foco principal. Nós sabemos que muitas outras coisas estão envolvidas no crescimento de muitas igrejas e a palavra de Deus pura e genuína tem ficado cada vez mais, tem sido cada vez mais substituída, perdão, por coisas que não convêm e não dizem acerca daquilo que Cristo, né, o firmamento, né, a pedra angular, né, deixou para que a sua igreja fosse edificada, que é a palavra de Deus. Amém? Vamos ver o segundo significado. Né? É só você virar algumas páginas. Mateus 16. A gente vai falar e vai ver essas doutrinas agora que eu falei que são piores até mesmo do que os pecados. As doutrinas malignas. Então, abre aí Mateus 16, vira algumas páginas aí. Amém? Enquanto você vira aqui, eu vou tomar o meu cafezinho. Mateus 16, verso 1. Olha lá. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não discernis os sinais dos tempos? Cristo que está falando, hein? Olha, Cristo não aliviava. Cristo não aliviava para os fariseus. Ele não aliviava. Nós não podemos. Cristo é o nosso modelo. Nós não podemos aliviar para os fariseus. E eu vou te mostrar quem são os fariseus. Amém? Os fariseus de hoje, né? De hoje, do nosso dia. Versículo 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Aleluia. Profeta Jonas. Depois eu vou gravar uma aula especial só para falarmos de Jonas. Né? Algumas simbologias são importantíssimas para nós nesse livro de Jonas, do profeta Jonas, e eu vou, né, falar para vocês algumas coisas poderosas, como por exemplo, o tempo que Jonas ficou dentro da barriga, né, ali do peixe, daquele grande peixe, do ventre do grande peixe, 3 dias. Esse é o sinal, é um dos sinais. 3 dias o nosso Cristo, né, o nosso Redentor, ficou ali dentro do sepulcro, morto, e as pessoas jogaram a toalha, falaram: ele prometeu uma coisa que não cumpriu, ele morreu, ele falhou, ele não era o Messias. E 3 dias depois, irmãos, ele ressuscitou. Assim como Jonas ficou 3 dias dentro daquele ventre ali. Né? E tem outras analogias também da boboreira, né, que o profeta Jonas tem ali, que cresce do lado dele para aliviar daquele sol escaldante que queimava a cabeça dele ali naquele lugar. E Cristo mata a boboreira, um vermezinho vem e mata a boboreira, e aí Jonas se revolta mais uma vez, né? E Jonas começa a reclamar e falar: Senhor, essa boboreira me protegia e você agora mata a boboreira. E é tremendo, eu estou dando muito spoiler, né, da mensagem, mas é rápido só para você entender o contexto, né? E Cristo, né, Deus vai repreender ele severamente através dessa questão da boboreira também, que ele vai falar assim: você está compadecido de uma planta que você não plantou, não teve trabalho de plantar, não regou, cresceu, mas você não se compadece da cidade de milhares e milhares de habitantes? E é tremendo, irmãos, mas a gente vai falar disso num outro contexto, amém? O que eu quero mostrar para vocês aqui é justamente agora esse segundo aspecto do fermento dos fariseus, as falsas doutrinas. Olha lá,
Versículo 5 do capítulo 16, ó. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer o pão. Você lembra, Jesus multiplicou o pão 2 vezes, né? E aqui ele está dizendo, ó, versículo 6, e Jesus disse-lhes, advertia, cautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo, né? Eles conversavam entre si, tipo, um sugerindo para o outro o que está acontecendo, o que Jesus está falando, né? Aí eles cogitam, né? Olha lá, é porque não trouxemos pão. Ou seja, Jesus tá nos chamando a atenção porque nós esquecemos os pães que sobraram. Que sobrou, né, em duas ocasiões ali. Na primeira ocasião sobram 12 cestos, né, e na segunda ocasião sobram 7 cestos. Versículo 8, ó. E Jesus, percebendo isso, disse. Aí Jesus vai perceber como é que está o clima, né, que eles estão falando, e vai repreender novamente. Olha lá. Por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido pão? Eu não estou falando para vocês, eu não estou repreendendo vocês, ensinando vocês porque vocês esqueceram o cesto de pão, não. Olha o versículo 9. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levastes? Versículo 10. Nem dos 7 pães para 4.000, e quantos cestos levastes? Levantastes, perdão, né? Levantastes. Verso 11. Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Jesus não está preocupado com o pão aqui, ele não está preocupado com a massa, mas ele está preocupado com o fermento que, de maneira escondida, é introduzido na massa e vai levedar toda a massa. Verso 12. Então, compreende, era difícil, né? Abre aspas aqui. O discípulozinho difícil de entender, né? O que o mestre está falando. Nada semelhante com a gente, né? A gente entende perfeitamente, a gente pratica perfeitamente, não é isso? A gente, nós criticamos tanto às vezes os discípulos, irmãos, e agimos da mesma forma. Agimos da mesma forma. Fiquemos atentos a isso. Fiquemos atentos às instruções do mestre. Então, em verso 12 ele vai falar, né? Ele não, né? Aí eles vão chegar à conclusão, né? Então compreenderam que não dissera que o guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. É o segundo aspecto do fermento, a doutrina errada. Né? Então Jesus estava falando aqui do que? Da doutrina, do ensino dos fariseus. Passa mais umas páginas aí. Mateus 23, a partir do versículo 1. Mateus 23, a partir do verso 1. Olha isso. Depois você lê esse capítulo 23 aqui, você pode ler ele todo, porque ele vai falar, vai dar uma lambada mesmo, vai dar aquela, né, vai pegar aqui firme, como eu falei para vocês, Jesus não aliviava os fariseus e seus ensinos. E eu vou só ler alguns versículos aqui, tá, irmãos? Eu não vou ler tudo para a gente ganhar tempo, tá? Mas olha lá, capítulo 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Agora ele vai falar da doutrina dos fariseus. Ele vai explicar aqui por que ele está falando dessa doutrina. Então olha lá. Verso 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, verso 2, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Ou seja, a lei era dada por Moisés. Quando Moisés faltou, a lei virou responsabilidade de quem? Dos escribas e dos fariseus. Verso 3. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observais. Ou seja, aquilo que eles estão dizendo para vocês observarem, observem, porque é bom. É a lei. E vocês têm que observar. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros de homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem removê-los. É duríssimo, irmão. O que Jesus está falando aqui é duríssimo. Verso 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos. Lembra que nós falamos na última mensagem, na mensagem anterior, da parábola do grão de mostarda? Vai lá e assiste.
Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes, suas roupas, né, cada vez mais vistosas. Lembra da hortaliça que virou árvore? E amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações na praça, e os serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi, ou seja, mestre, adoram ser chamados de mestre pelos homens. Vós, porém, não sejais chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, Cristo, e todos vós sois irmãos. Verso 9: E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Verso 11: O maior dentre vós será o servo. Ele já está falando aqui do reino, né? Do reino. Porque o reino vai equalizar, vai deixar em pé de igualdade. Né? O maior vai ser servo no reino. Né? O reino de Deus ele vai equalizar, vai fazer justiça, irmão. Verso 12, só para finalizar, depois você lê o restante do capítulo, amém? E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado no reino. Aí ele já está falando do reino. Volta lá para Mateus 13:33. Então, entenderam esses dois aspectos? Né? O primeiro aspecto lá em Coríntios, o aspecto pecaminoso, e o segundo aspecto do ensino errado, que nós acabamos de ler lá, né? Mateus 23, vai falar bastante, vai falar muito acerca disso. Mateus 16, né? Primeiro, que nós vimos, Mateus 16, tá? E depois vimos Mateus 23. Então, você pega os textos direitinho. Eu li Mateus 16, 1 ao 4, né? E passeamos aqui, fomos ler Mateus 16 lá até o 12, do 1 ao 12, que você vai entender o outro aspecto, né? E onde está o ensino, onde está a doutrina relatada? A doutrina está relatada lá em Mateus 23, certo? Ele fala da doutrina, ele fala da doutrina do ensino errado nesse capítulo 16, e ele vai explicar a doutrina, vai explicar o que acontece, o que os fariseus fazem lá em Mateus 23. Então estão os aspectos dessa farinha que é levedada, o aspecto do fermento que vai levedar toda a massa. Ou seja, o pecado e o ensino errado é o fermento. A Bíblia explica a Bíblia. Se eu quero saber o sentido, o que significa esse fermento aqui, eu tenho que buscar os significados de fermento na própria Bíblia, como nós fizemos. 1 Coríntios fala de fermento, Mateus 16 fala de fermento, Mateus 23 vai explicar essa doutrina errada aí pra gente. Agora vamos falar um pouquinho acerca da questão da igreja, né? Eu falei para vocês que cada parábola dessa aqui, ela é correspondente a uma igreja lá de Apocalipse 2, capítulos 2 e 3. E como nós vimos aqui, essa quarta parábola, então, refere-se à quarta igreja, que nada mais é do que a igreja de Tiatira. Tiatira. Vamos ver isso daí? Vai lá em Apocalipse, nosso livro de estudo mais intenso até hoje aí do nosso canal. Apocalipse 2, dos versos 18, ao 29. Olha lá. Eu não vou ler tudo também não, tá? Mas olha, é carta à igreja de Tiatira. É uma igreja apóstata, ou seja, uma igreja que negou os ensinos, que se afastou dos ensinamentos de Cristo. É uma igreja apóstata, ou seja, que nega, negando, apostatar, é negar tudo aquilo que Cristo ensinou, é fazer diferente, é não seguir os mandamentos, é não seguir aquilo que Cristo disse que nós deveríamos fazer. Essa é a igreja de Tiatira. Essa igreja é formada no século VI, tá, gente? E a igreja, quando a igreja católica ela está totalmente formada, né? Quando acaba a formação da igreja católica. Versículo 18 do capítulo 2 de Apocalipse. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e seus pés semelhantes ao latão reluzente. Verso 19. Eu conheço as tuas obras, e amor e serviço e fé, e tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. E agora é a pancada. Que deixas
Jezabel. E aí a gente pensa que Jezabel aqui é a prostituta literal. Não. Jezabel aqui, lembra que eu falei no estudo de Apocalipse? Refere-se à doutrina. Doutrina. Mulher que se diz profetiza. Ó, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E ele vai continuar descrevendo, né, até o final aqui, o 29, e é importantíssimo para nós, né, que o verso 26 e 27 são os mais poderosos para nós quanto a vencedores, né, que ele vai dizer assim, ó, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações, né, verso 26. E agora o 27. E com vara de ferro as regerá e serão quebradas, né? Então com vara de ferro nós governaremos as nações no milênio, certo? Nós regeremos, nós governaremos com Cristo essas nações. Então, mais uma vez aqui, né, a gente está falando do aspecto aqui católico, né, da Igreja Católica, a Igreja Apóstata. Lembrando, como eu falei no nosso estudo, nem todo mundo da Igreja Católica é apóstata. Assim como nem todo mundo da Igreja Protestante é salvo. Amém? Entendam esse, né? Às vezes a gente pensa assim, mas está na Igreja Católica e está condenado ao inferno. Quem foi que te disse isso? Dentro da Igreja Católica podem ter pessoas, sim, que não apostataram da fé. Como dentro da Igreja Evangélica, dentro da Igreja Protestante, podem ter pessoas que apostataram da fé. Certo? Então, só para mostrar mais alguns detalhes desse fermento aqui para vocês. Levítico, vamos lá em Levítico rapidinho, que eu quero mostrar um aspecto aqui interessantíssimo para vocês. Levítico capítulo 2, versículo 1. Levítico 2, 1. Cristo, isso aqui vai falar acerca de Cristo como nosso alimento. Olha que interessante. Versículo 1. E quando alguma pessoa oferecer oferta de alimento ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Flor de farinha, né? Farinha normal que a gente usa hoje para fazer massa. E nela deitará azeite e porá incenso sobre ela. Aqui é a oferta de farinha, né? A oferta de farinha, ou seja, a oferta de manjares. Então aqui já está uma representação de Cristo como nosso alimento. E o outro detalhe interessante é que a parábola fala de 3 medidas, né? 3 medidas de fermento. Ela vai lá, esconde e põe fermento em 3 medidas. Gênesis 18, vai em Gênesis 18, versículo 6, para você entender o porquê das 3 medidas. Gênesis 18, verso 6. Olha, acompanhem comigo. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. 3 medidas representa para nós aqui uma refeição completa. 3 medidas, deixa eu voltar para Mateus 13 aqui para a gente encerrar. 3 medidas já é mais do que uma refeição completa. Olha que tremendo isso. Quando então a mulher, vou ler de novo, Mateus 13:33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma, introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Irmãos, levedar a massa é proibido rigorosamente, como nós vimos lá, né? Levítico 2:1 fala acerca de Cristo como a nossa, né, o nosso manjar, a nossa oferta de manjar, mas levedar a massa, se você for lá em Levítico 2, não vou abrir, mas você pode ler Levítico 2, versículos 4 ao 5, e o Levítico 2, versículo 11, você vai ver que era proibido levedar a massa. Era rigorosamente proibido. E essa mulher aqui, que de maneira escondida introduz farinha, até que tudo seja, né, fermento, né, fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas, ou seja, introduz no alimento todo.
Então essa farinha levedada também representa a igreja. Qual a igreja? A mesma que nós falamos, a igreja que faz parte do reino dos céus, mas ela não está preocupada, né, com o evangelho genuíno de Cristo. Ela está muito mais preocupada, né, em fazer as obras não que agradam a Cristo, não as obras não que agradam a Deus, mas as obras que agradam aos homens, que olham e, poxa, que, né, igreja lotada, que coisa maravilhosa. E como nós falamos na última mensagem, práticas muitas das vezes mundanas introduzidas na igreja para que ela não cresça, mas inche, né? E a gente vê e o aspecto é bom, mas lembre-se, nem tudo que está dando certo aparentemente tem a aprovação de Cristo, ok? Então, para fechar, esse fermento escondido que leveda toda a massa, né? Nessas 3 medidas de farinha, essa farinha é a massa que corresponde à igreja, que não pode estar levedada, que não pode estar fermentada, não pode conter pecado em si, não pode conter o ensino errado, a doutrina errada, como nós vimos esses dois aspectos. Rafael, então você está falando que a gente não vai pecar? Muito pelo contrário. Se nós falarmos que não temos pecado, né, João já falou nas suas epístolas, nós fazemos dele mentiroso. A gente peca, mas a gente não peca de maneira deliberada. A gente não peca de maneira sabendo, né? Eu vou pecar e eu deliberadamente estou pecando e sei que estou pecando. E isso é uma conduta totalmente anticristã. Agora, nós pecamos sim, mas nos arrependemos. E assim como o rei Davi fazia, após cada um dos seus pecados, nós sabemos que foram pecados graves, gravíssimos que Davi cometeu. Mas a diferença de Davi para Saul é que enquanto Saul corria de Deus, Davi pecava, mas confessava e corria para Deus. Amém? Então, que nós sejamos essa farinha, mas a farinha, né, o pão sem fermento, não cabe mais no nosso meio, o pecado, e principalmente não cabe a doutrina falsa, o ensino errado. Amém? E isso é uma das razões que nós estamos aqui gravando esses vídeos, essas séries, para que nós saibamos e tenhamos um ensino genuíno, um ensino poderoso, um ensino que muda e transforma a nossa vida e que não está preocupado com números e que não está preocupado com o crescimento desordenado, mas estamos preocupados sim com o crescimento do reino, com o crescimento da palavra, com a propagação desse evangelho. Amém? Então, quero te pedir, curta esse vídeo, compartilhe para que essa mensagem possa chegar a outras pessoas. Amém? E a doutrina seja cada vez mais genuína, para que nós possamos alcançar muitas pessoas, muitas almas, né, resgatá-las do inferno, né, e transportá-las para o reino do Filho do seu amor, como nós fomos transportados. Amém? Um grande beijo. Quinta-feira temos aquela nossa mensagem curtinha, né, 10 minutinhos, 12 minutinhos, e eu vou falar um pouquinho sobre nós não sabemos nada acerca do inferno. O tema é esse, nós não sabemos nada acerca do inferno. Então fica ligado. Amém? Que Deus te abençoe. Mais uma vez, curta e compartilhe essa mensagem, coloque nos seus grupos de WhatsApp e abençoe a vida das pessoas, como nós temos sido abençoados. Amém? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.